Cara, é interessante isso, porque, bom, acho que muita gente tem a visão de que yoga é alongamento, é É só ginástica, né? alongamento. Mas, na verdade, então, me corrija se eu estiver errado, o yoga, ele aborda todas essas tradições da Índia, de meditação, de alongamento, etc., de posições, mas é só um nome geralzão pra agrupar tudo isso. Tá, a meditação ela é muito ampla, né? Então a meditação já começa a ser mencionada nos Vedas, né? Que são os textos mais antigos que tem na Índia. O próprio budismo, ele se apropriou de muitas técnicas do yoga, e se você compara a meditação do yoga e do budismo, elas são praticamente iguais, não tem diferença. A explicação que se dá para elas, ela é diferente, mas a técnica em si, ela é igual. Tanto que o mindfulness, ele é fruto do budismo, e o mindfulness é a meditação do yoga, não muda nada, né? Então, várias tradições dentro da Índia têm meditação. O que o yoga teve de diferente depois ali foi tanto a questão da explicação do que essa meditação conduziria, que é diferente do budismo, depois a gente pode voltar nisso também. E ele começou a introduzir técnicas que melhoram a meditação, que é algo que, por exemplo, o budismo não tem. Então, as próprias posturas, elas têm o objetivo de você, na hora que for sentar para meditar, você meditar melhor. A respiração também. Então, isso não tem necessariamente, sei lá, no sikhismo ou em outras tradições da Índia, assim, que também adotam meditação, mas que não tem esse apoio para a meditação. Interessante, cara. Qual que é o objetivo do yoga, exatamente, das meditações e tudo mais? A diferença disso do objetivo do budismo e como é que você enxerga um objetivo cético do yoga? Sim, boa. Tá. Primeiro, o ponto de um objetivo do yoga numa visão antiga que se adeque à visão atual. O que eles faziam era justamente tentar entender o que era a mente. Eles tentavam entender como que a mente funcionava. Eles começaram a observar que a mente era um grande produtor de sofrimento, e a busca do yoga sempre foi de uma libertação total do sofrimento. Só que hoje a gente entende biologicamente cessar o sofrimento não é possível. É impossível, porque você não vai conseguir isso. E se você conseguir, é até algo perigoso você reduzir o seu sofrimento. Porque você vai estar sujeito a determinados... Sei lá, se for o sofrimento físico, você vai estar sujeito a questões físicas. Se for mesmo a questão de angústia, se você zerar totalmente, você vai começar a fazer coisa que vai te botar em outros tipos de risco. Então, o sofrimento, ele é um aviso de que algo pode te levar a uma coisa ruim. E na visão atual, por exemplo, na teoria do Antônio Damasio, que é um dos pesquisadores mais reconhecidos aí de neurociência, ele apresenta, inclusive, que a consciência surgiu a partir da dor, que foi justamente a consciência, ela surge como uma proteção do corpo e uma primeira sensação que começa a proteger o corpo. Então, tem uma faca entrando aqui, teu corpo começa a emitir uma determinada informação, que o cérebro começa a processar aquilo ali, e num próximo momento aquilo começa a se transformar num tipo de linguagem. E como o ser humano conseguiu elaborar cada vez mais essa linguagem, ele conseguiu elaborar cada vez mais essa questão da dor. Então, o objetivo, voltando para o começo do yoga, que começa com Patanjali, era cessar o sofrimento a partir do reconhecimento da mente. E eles começaram a distinguir. Existe mente e existe consciência, que é como se fossem duas coisas separadas. Existe uma parte da mente que é aquela que resolve problema, que faz a gente, né, tá nesse mundo e tal. Existe uma parte da mente que produz sofrimento. Mas existe aqui uma consciência, que é algo puro, que é algo eterno, que é algo divino mesmo. Eles têm a visão que é algo divino. Tanto o hinduísmo quanto o yoga, ele vê a consciência como algo puro. Só que, dentro das neurociências, esse debate de que a consciência é algo externo, ele nem existe mais, assim. Os caras só assumem que consciência e mente é a mesma coisa. Não tem como você distinguir consciência de mente. E uma das explicações é, por exemplo, a questão... Tem várias evidências, tá? Uma das evidências é a história do Phineas Gage. Não sei se você conhece essa... Mas pode contar aí, tem gente que não vai conhecer. Mas essa história, agora até juntando com o Antônio Damasio lá, porque o Antônio Damasio foi o cara que começou a pesquisar esse caso, né? Caramba, que massa. Então, esse nome não é estranho, ele tem um monte de livro, não tem? Tem, sim. O último é Sentir e Pensar, né? Que foi o mais... o Erro de Descartes também, que é o mais conhecido. Sim. Então ele é um cara bem reconhecido. Bom, é muito bom. É um cara que vale a pena ler, assim, sabe? Legal. Tipo, um cara que vale a pena estudar. Ele escreve de um jeito muito fácil de você assimilar, assim, é simples.
E ele é reconhecido, tipo, você pega os caras, assim, a maior parte dos livros de neurociência citam o Damasio. Assim, é muito difícil você ler um livro de neurociência que não cite ele. E ele começou a estudar esse caso do Phineas Gage. Então, esse Phineas Gage, a história, ele era um mineiro, né? Um cara que minerava, ele tava com uma barra de ferro, assim, ele deu uma porrada na barra de ferro, ela estourou, eu acho que tinha pólvora na ponta, e entrou aqui, e entrou pelo olho, furou a parte do cérebro, que é onde está o córtex pré-frontal, né? Que é essa região que a gente faz as ponderações, que a gente inibe determinados comportamentos, que a gente pondera coisas para vir a fazer. Ele era um cara super educado, ele se dava bem com todo mundo, ele era regular no trabalho dele. E quando aconteceu isso, primeiro que todo mundo achou que ele ia morrer, né, cara? Porque o cara ficou com o ferro atravessado aqui, os caras removeram o ferro dele. E o que começou a acontecer foi que o cara mudou completamente o comportamento dele. Então ele começou a se comportar de uma outra forma, ele começou a ser um cara promíscuo, ele começou a xingar todo mundo, ele era temperamental, que era uma coisa que ele não era antes, ele mudou completamente o comportamento dele. Aí você já começa num ponto de, cara, cadê a consciência que era pura? O que aconteceu com a consciência se tocou o cérebro e ela não era para ser tocada? Como que uma lesão cerebral interfere na parte de consciência da pessoa? Primeiro, a questão mais provável é que deve ter uma relação direta entre consciência e funcionamento do cérebro. Tipo, o cara não ser mais quem ele era, exatamente, né? Como todo mundo conhecia. Exatamente. Um cara educado, etc. Exatamente. Então, começa a acontecer alguns pontos, né? Depois, a questão de, por exemplo, o Romano contou aqui a história de que ele conheceu um mestre, que daí o cara tomava droga, e daí ele se mantinha exatamente igual porque ele tinha dominado a consciência. Tá, isso é tudo relato. Então, o relato a gente sempre tem que duvidar. Agora, vamos pensar aqui seriamente. Se esse cara fosse para uma mesa de cirurgia, ele ia conseguir segurar uma anestesia geral e ficar de boa assim? Ah, não, vou ficar aqui conversando porque eu dominei tudo aqui e eu consigo. Não, cara, não. Uma anestesia geral é impossível. Se o cara consegue um negócio desse, ele deveria ser, sei lá, submetido a algum tipo de estudo especial, assim, porque ninguém consegue ficar acordado, nem é fisicamente possível você ficar acordado depois de uma anestesia geral. Então você começa a ter várias evidências de que consciência e cérebro andam lado a lado, não tem como você distinguir um do outro. Aí vem a visão que eu vejo como um erro, uma incoerência na visão que o yoga tinha anteriormente. E que não é que você vai pegar isso aqui e jogar tudo fora. Por quê? Porque a proposta de você sustentar a sua atenção num ponto e treinar aquilo ali, aquilo de fato tem uma função benéfica para o seu cérebro. O seu cérebro vai funcionar melhor se você conseguir sustentar a atenção por mais tempo. Então, é por isso que a meditação funciona. Por isso que ela tem explicação do porquê disso? O ponto é que você cria, eles chamam um potencial de longa duração, né? Que você tem por mais tempo. Quando você consegue sustentar uma conexão por mais tempo, aquilo ali vai produzindo algo diferente de você fazer diversos tipos de conexão dentro do seu cérebro. Por exemplo, determinados aprendizados você só consegue ter se você tem a sustentação da atenção. Se você tem muita dispersão, você não consegue assimilar conteúdos mais complexos. E a gente não recebe um treinamento para isso, sabe? Você recebe um treinamento em função, com uma determinada função, assim, sabe? Tipo, Lutz, você tem que estudar isso aqui, então dá um jeito aí e estuda. Só que ninguém te ensinou uma técnica que você fala assim, cara, tem uma forma que você vai conseguir estudar mais focado. Como é que é? Cara, você vai ficar 5 minutos só pensando nesse copo aqui, ó. Vai ficar isso aqui, tá, mas não tem nada a ver com aquilo ali. Tem, no final tem uma relação com aquilo ali. Então, a meditação, ela vem nesse sentido, assim. A gente tem hoje cada vez mais essa questão de estímulos externos, né? A gente está sendo muito influenciado por estímulos externos o tempo inteiro. Os próprios algoritmos, eles trabalham para isso, para a gente ter uma descarga de dopamina ali rápida com relação ao que a gente tem de resposta dentro das redes sociais. Então, a gente está deixando a nossa atenção cada vez mais curta. E isso vai fazendo com que as próprias conexões cerebrais elas sejam mais breves, elas sejam de menor duração mesmo. Mas o que isso causa na pessoa, assim? Que sintomas que ela tem, sabe? Um dos sintomas é a questão de ansiedade, ela afetar totalmente a felicidade. A pessoa que tem uma capacidade maior de concentração, ela tende a ser mais feliz do que uma pessoa dispersa. Basicamente porque uma pessoa dispersa, ela não consegue nem aproveitar aquele momento que está sendo valoroso para ela, porque ela já está com a cabeça na outra coisa o tempo inteiro. Então isso acaba afetando a própria felicidade. Primeiro, essa questão da distração, ansiedade e depressão. É uma linha praticamente, né, que você vai seguir
para tornar aquilo ali mais problemático mesmo, né? Não é que, aquela história de tipo, meditar resolve tudo, sabe? Isso aí é bem perigoso, assim, porque dependendo do nível de depressão, pode ser algo hormonal, que a pessoa tem que tratar com um remédio. Mas, eventualmente, ela conseguindo fazer um exercício, ela vai conseguir melhorar aquilo, né? Então é a mesma coisa, sei lá, você tem um problema, às vezes, cardiovascular. Você fazendo um exercício de corrida, você pode resolver isso, mas dependendo do caso, você vai ter que fazer uma cirurgia. Então são casos e casos, mas a corrida tende a melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular por um estímulo, é um exercício que melhora aquilo. A meditação como um todo, ela melhora o funcionamento do cérebro nesse sentido. Outro ponto também, a questão do Alzheimer, né? O que o Alzheimer vai fazendo? Ele vai tendo dificuldade das sinapses. Você vai tendo dificuldade de ligar um neurônio ao outro, porque você tem estímulos muito breves. Propensão ou dificuldade de Alzheimer se estimula que a pessoa tenha leitura, que ela tenha aqueles jogos de raciocínio, sudoku, aquelas coisas, porque a pessoa tem que ficar mais tempo ali elaborando e ela não fica distraindo muito naquilo. Então, começa a ter esses efeitos que são positivos por conta de um exercício que funciona e efetivamente funciona. Então, aí começa esse ponto, entendeu? O que o yoga descobriu que aquietar a mente não vai te libertar do sofrimento, mas vai melhorar o funcionamento do seu cérebro, vai gerar mais bem-estar. Não vai te levar para um mundo que daí nada te toca, você é inabalável.